o elemento de fé, como diz o apóstolo, né, é o conhecimento que você pode ter das coisas ainda não vistas. Não é isso? Mas, ora, qualquer promessa é assim. O sujeito promete casar com a mocinha e ela acredita. Por quê? Ele nunca mentiu, nunca fez sacanagem nenhuma e tal. Então ela prometeu que vai casar, ela acredita. O que tem de irracional nisso aí? Não tem absolutamente nada. É uma questão de razoabilidade também. Ao contrário, a desconfiança é que seria irrazoável. E por que temos a desconfiança? Porque temos dentro de nós o pedaço gnóstico do cérebro, que é o terror, vamos dizer, do cosmos entendido como uma máquina mortífera voltada contra nós. Qualquer coisa de ruim que nos aconteça nos infunde esse sentimento. E automaticamente começa a racionalização. Tá certo? Você começa a demonstrar que Deus está contra você, que ele quer te destruir, que ele quer te sacanear, que ele quer fazer sofrer durante a vida e mandar para o inferno depois de morto. Tá certo? Bom, tudo isso tem uma consistência lógica interna. Tá certo? Se não tivesse, não convenceria ninguém, não haveria nenhum gnóstico no mundo. Agora, esta mesma consistência lógica interna que nos deveria alertar contra esse tipo de raciocínio. Por quê? Ali você está criando você mesmo está criando um sistema demonstrativo para provar que o seu sentimento, que é anterior, expressa a realidade das coisas. Só que ele só funciona a partir da sua própria premissa, que é o quê? Aquele sentimento básico de revolta ou de medo. Se você retirar isso, o resto cai. Então é um sistema fechado a partir de determinadas premissas. Premissas que você só aceita em certos momentos da vida. Que se você estender para outros domínios, você logo chegará a contradições. Por exemplo, é o argumento de Ivan Karamazov. Se existe injustiça e sofrimento na vida, ele não será corrigido pelo juízo final, porque no juízo final haverá os condenados e, portanto, o sofrimento vai continuar. Então, vai ser injustiça de qualquer maneira. Tá certo? Muito bem. Qual é a premissa disso aí? É que os maus não são maus, foi Deus que obrigou eles a fazer o mal. Não é isso? Agora, quem já viu a quantidade de mal que um ser humano é capaz de fazer, falou, olha, eu não vejo nada de errado em que esse sujeito sofra por toda a eternidade. Porque ele não vai se corrigir, ele não quer a salvação, ele não quer nada, ele quer isso mesmo, isso é a vida dele. Então, embora nós possamos querer a salvação de todos seria a consagração final da injustiça. Então você vai ver, vamos dizer, o condenado e o carrasco serem ambos premiados, tá certo? A vítima e o assassino serem ambos premiados por igual. Bom, é absurdo. Mas, partindo dos princípios do Ivan Karamazov, a coisa é inteiramente lógica e vai te levar à conclusão final. Mas qual é essa conclusão final? Disse, bom, se tudo é o reino da injustiça, então, evidentemente, não há distinção entre o bem e o mal. Então, se não há distinção entre o bem e o mal, tanto faz eu fazer uma coisa ou fazer a outra. Mas isto vai modificar em algo o reino da injustiça? Também não. Então, a única conclusão final do Ivan Karamazov é a total impotência. Quer dizer que, no caso, a revolta cósmica, ela é absolutamente inconsequente. Ela não leva a nada. Nenhuma ação é possível com base nela. Exceto a ação destrutiva que se autodestrói. E isso é praticamente a definição do espírito revolucionário moderno. Quando nós vemos hoje, acompanhando a história da evolução do marxismo, você vê que depois de 150 anos, um século e meio decorrido mais de um século e meio decorrido desde o Manifesto Comunista,
E você vê hoje toda a esquerda mundial financiada pelas fortunas globais, pelos megabilionários, e trabalhando para impor o império deles. Eu digo, meu Deus do céu, se existe um tiro que saiu pela culatra, é este. É exatamente o contrário. Hoje a esquerda mundial o que é? É a defesa de privilégios elitistas contra a maioria da população. Então, as pessoas têm consciência disso? Falam, claro que não. Mas elas raciocinam na base do quê? Dos conceitos fechados que levam, vamos dizer, a uma conclusão lógica, certo? E que não são corrigidos pela intuição da realidade em aberto. Então, essas são pessoas que vivem fechadas dentro de uma ilusão que elas não podem sair de dentro dali, porque seria um negócio aterrorizante. Sobretudo se o nego passou 30, 40, 50 anos dedicando-se a isso, sei lá, se ele é o Rui Costa Pimenta, fala, bom, isso aí não tem mais jeito. Ele não pode acordar, na hora que ele acordar ele morre. Né? Ele diz, pô, mas eu estou aqui trabalhando para o Jorge Soros, eu estou trabalhando para o grande capital, ao contrário de tudo que eu pensei na minha vida inteira, eu falei, está, esta é a sua realidade. Né? Então, não importa para onde vá a revolta gnóstica, ela sempre vai chegar em contradições. Não são contradições lógicas, são contradições existenciais. Ou seja, são impossibilidades materiais objetivas. Como, por exemplo, esse negócio do imposto de renda. Fala, você quer eliminar o grande capital por meio do imposto de renda? Fala, não, mas vai funcionar exatamente o contrário. Como tem funcionado. Isso aqui nos Estados Unidos é a coisa mais óbvia do mundo. Porque aqui praticamente já não existe propriedade privada. Eu não encontro aqui uma casa que não esteja hipotecada. Ou seja, praticamente tudo aqui pertence aos grandes bancos que trabalham em parceria com o Estado. Então, por exemplo, o sujeito cria uma dívida com imposto de renda, daí o que se sugere? Você hipoteca a sua casa e paga a dívida com o dinheiro da hipoteca, você fica devendo para o banco, o qual, por sua vez, deve para o governo. Então, isso funciona em circuito fechado. Né? O que é isso? É a liquidação da pequena propriedade privada, mas não da grande. A grande, ao contrário, cresce, os bancos crescem, que é uma coisa impressionante. Então, como é que o nego que era economista, né, não percebeu isso? Não percebeu porque é um gnóstico. Ele está falando, está expressando em termos teoréticos a sua revolta gnóstica. Ele não está teorizando a partir da experiência da realidade. Está entendendo? A gravidade disso é um negócio imensurável. E isso hoje é uma coisa, é o padrão estabelecido em praticamente todas as ciências. Nas ciências sociais é do começo até o fim, né? E nas ciências, já invadiu as ciências físicas, invadiu as ciências médicas, invadiu tudo.